ter início à produção da prova. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Vejam, meus caros, o seguinte. Isso não tinha no Código de Processo. Foi alterado em 2001. Para que as partes tivessem a ciência do lugar e da hora da perícia, para que pudessem fiscalizar a perícia. Para que pudessem ir lá e fiscalizar se o cara estava periciando mesmo. Porque antes, a parte se manifestava sobre a perícia. A perícia era realizada, vinha o laudo e você se manifestava sobre o laudo. Só que você também tem o direito de participar da produção da perícia para verificar, inclusive, se a perícia foi feita. Quem atua sabe que muitas perícias não são feitas. Dizem-se feitas. Na verdade, são laudos encomendados e que quem faz é uma parte e o perito assina. Vai compra o perito. As pessoas são corruptas e corruptores. Então, para evitar isso, para minimizar, contraditório nele. Vamos fiscalizar a produção da perícia. Um outro exemplo. Todo mundo sabe que é possível juntar prova em vídeo. Você junta a prova em vídeo, uma fita, um DVD. Como é que essa prova em vídeo vai ser produzida? É só com a juntada do DVD? Não. É preciso ver o vídeo. Mas ver o vídeo onde? Na casa do juiz? Um juiz às vezes me disse isso. Não, Fred, para deixar que eu veja em casa. Você já vê em casa? Como é que eu vou saber se você não viu? Como é que eu vou saber que a televisão estava funcionando? Que você não dormiu na hora? Que não atendeu alguém? Que não estava ruim a imagem? Que você não ficou apertando o FF para passar logo? Como é que eu vou saber? Eu preciso fiscalizar isso. Então tem que marcar uma audiência, colocar um vídeo e todo mundo assistir o vídeo ao mesmo tempo, para que as pessoas possam fiscalizar a produção da prova. Porque participar da produção da prova é manifestação do direito da prova, consequência do contraditório. Para quem gosta de usar a palavra difícil, corolário do contraditório. Essa palavra que vocês podem até escrever, mas nunca numa prova oral vão usar. Nunca. Conselho do amigo. Nunca numa prova oral usem corolário. Porque o nervosismo fará você errar. Você vai falar um corolário nitidamente. Então não use essa palavra tão difícil. Palavra que a gente tem que pensar para falar. Nem ela, nem qualquer variação do verbo exigir. Não use o verbo exigir, exigência, exigibilidade. Muito difícil, né? O seu nervosismo fará com que você fale exigência, exigibilidade. E tudo isso na hora da prova faz diferença. Então, não usem esses verbos na prova oral. Pois bem, vem a terceira dimensão. A terceira dimensão. Primeira, produzir prova. A segunda, participar da produção da prova. E a terceira dimensão é manifestar-se sobre a prova produzida. As partes têm o direito de manifestar-se sobre a prova produzida. As partes têm o direito de manifestar-se sobre a prova produzida. Então, direito de produzir, direito de participar da produção e o direito de manifestar-se sobre a prova produzida. Eis o conteúdo do direito fundamental à prova, que é corolário do direito fundamental ao contraditório. Agora, vamos para o próximo item. Próximo item. Objeto da prova. Objeto da prova. Qual é o objeto da prova? Reparem,
O objeto da prova são as alegações de fato feitas pelas partes. O objeto da prova é a alegação de fato. É o que a parte alega que aconteceu. Isso vai ser o objeto da prova. Sucede que no texto do código, e nos livros, o objeto da prova passou a ser considerado o fato probando. O objeto da prova passou a ser considerado o fato probando. Ao invés de ser a alegação sobre o fato, o objeto da prova passou a ser chamado só simplesmente de fato. O fato probando é o objeto da prova. O fato probando. Rigorosamente não é o fato, é a alegação sobre o fato. Eu provo a minha versão. Rigorosamente é isso. Só que, pra gente agora, a gente pode dizer que o objeto da prova é o fato probando. O fato probando precisa ter 3 características. O fato probando precisa ter 3 características. Ele precisa ser um fato determinado. Eu tenho que delimitar o fato probando no tempo e no espaço. Eu tenho que delimitar o fato probando no tempo e no espaço. Eu tenho que delimitar o fato probando no tempo e no espaço. Além de determinado, o fato probando tem que ser controvertido. Além de determinado, o fato probando tem de ser controvertido. Ou seja, um fato sobre o qual há controvérsia a respeito de sua existência. Então, fato incontroverso não é objeto de prova. Fato incontroverso não é objeto de prova. Terceiro, o fato probando precisa ser relevante. Um fato relevante, um fato que seja importante para a solução da causa. Fato que não tem relevância para a solução da causa não pode ser objeto de prova. Pois bem, controvertido, determinado e relevante. Vejam, vamos voltar ao artigo 212 do Código Civil. Vamos voltar ao 212 do Código Civil. Quero que vocês leiam um negócio. Olha o que ele diz. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado. A redação do artigo 212 pode levar você a entender que só fato jurídico é objeto de prova. Não é só fato jurídico que é objeto de prova. Qualquer fato, jurídico ou não, é objeto de prova. Não precisa ser jurídico para ser objeto de prova. Os chamados fatos simples são objeto de prova. Quem assiste CSI na TV a cabo ou na Record, aquele programa sobre perícia criminal, viu que os caras se preocupam com a cor da camisa do sujeito, com a marca do pneu do carro do sujeito, com a cor do para-choque do carro. Porque tudo isso são fatos que podem levar à descoberta do criminoso. E não são fatos jurídicos. A cor do para-choque não é um fato jurídico. A cor do para-choque é um fato simples, mas pode ser objeto de prova. Vejam, pergunta-se muito, também para mim, se o direito pode ser objeto de prova. Reparem,